Vamos lá, gente, começar a trabalhar com aqueles institutos que a gente falou na aula passada de deportação, expulsão, extradição e entrega, tá? Para que a gente entenda tudo isso daqui, você tem que sempre partir de duas indagações. Quem é a pessoa que está sofrendo no instituto e o que ela fez? Daí você responde qualquer questão na sua prova. Então vem aqui comigo, olha só. Vamos falar da deportação, expulsão e a extradição. Ok? Quem pode sofrer e o que tem que ser feito para sofrer um desses três institutos. Na deportação, é sempre um estrangeiro. Sempre. Necessariamente vai ser sempre um estrangeiro. Eu sei que você não gosta dessa palavra, né, em questão objetiva, mas aqui não tem como ser diferente. Porque esse estrangeiro ele está violando uma regra administrativa, tá? Uma norma administrativa que regula a entrada e a permanência de estrangeiros no território brasileiro. Então não tem como ser o nacional, porque o nacional ele já tem essa permissão por ser nacional. Então dessa forma, ele cometeu um ilícito administrativo de entrada ou permanência no território brasileiro, tá? É aquela pessoa que entrou sem visto, ou entrou com visto de turista e está trabalhando, ou entrou com visto de trabalho e está estudando, enfim, cometeu algum ilícito, quebrou, violou alguma regra de entrada ou permanência no nosso território. Esse indivíduo ele vai ser deportado, tá? Ele vai ser deportado para o seu país de procedência, aquele país de onde ele está vindo, tá certo? Na expulsão, eu também vou ter um estrangeiro. Necessariamente vai ser um estrangeiro. Por quê? Porque ele vai ter que ter cometido um crime no território brasileiro. Ok? Então, esse meu estrangeiro, ele está no território brasileiro e cometeu um crime no território brasileiro. O que o Brasil vai fazer com ele? Vai processar e julgá-lo. Ele vai cumprir pena, tá? E aí ele vai ser expulso para o seu país de origem, não mais de procedência. E aqui, pessoal, eu tenho algumas informações para te passar, até mesmo para você conseguir entender o que é a expulsão. Do mesmo jeito que a gente vem fazendo desde o início das nossas aulas, conversando de uma forma bem leiga, sem muitas palavras bonitas, né? Vamos também aqui te explicar a expulsão, o que realmente acontece na expulsão. A expulsão, quando a gente fala assim, o fulano foi expulso, você pensa logo alguém pegando ele e jogando ele para fora, né? Pega o criminoso, bota dentro de um avião e manda para fora do Brasil. Não é isso. O Instituto da Expulsão ele é muito mais digamos assim, um rótulo que se coloca naquele estrangeiro. O estrangeiro cometeu um crime aqui no Brasil, ele vai ser processado e julgado. No final do julgamento dele é que ele vai cumprir a penalidade dele. Muitas vezes ele vai poder esperar esse julgamento, ele vai poder esperar essa condenação já no seu país de origem. Ele já vai poder fazer tudo isso daí, passar por todo o trâmite processual fora do Brasil. Então eu não teria mais como expulsá-lo do território brasileiro. Ele já está fora do Brasil. Por isso que eu te falo que a expulsão ela é muito mais um rótulo. Porque uma vez expulso, ele vai ter uma série de limitações para reingressar no território brasileiro. É muito mais uma limitação de ingresso no território brasileiro do que realmente uma retirada à força do território brasileiro, entendeu? Então essa penalidade, esse instituto da expulsão, ele serve muito mais para poder barrar a entrada de um estrangeiro que cometeu um crime no Brasil. E como você sabe, para cometer um crime, você precisa ter um processo, uma sentença, condenando, né, você em relação àquele crime. Então, eu não posso dizer que ele cometeu o crime antes disso tudo acontecer. Então, enquanto nada disso acontecer, aquele estrangeiro é ainda inocente, né? Ele não cometeu o crime ainda. Então, dependendo das circunstâncias fáticas que envolvem aquele fato criminoso, ele pode, inclusive, ser liberado para voltar para o seu país. Exemplo que eu gosto muito de citar é o exemplo do jato Legacy. Não sei se vocês lembram que derrubou aquele avião da Gol. Foi um crime, né, cometido no espaço aéreo, foram processados por homicídio, enfim, e outros crimes aéreos, enfim. E aí eles vieram a ser condenados, tá? Só que eles já estavam no país dele de origem. Eles já estavam de volta aos Estados Unidos. Então eles sofreram apenas um instituto mesmo da expulsão, essa limitação de reingresso ao território brasileiro, certo? No caso da extradição, continua havendo um crime, tá?
Só que esse crime foi cometido em território estrangeiro. E, em regra, eu vou ter aqui também um estrangeiro. Sênia, e o que o Brasil tem a ver com um estrangeiro que comete um crime lá fora? Tem nada a ver. Nada a ver. Um estrangeiro que cometeu um crime na Itália, a Itália vai processar ele. Um estrangeiro que cometeu um crime na Inglaterra, a Inglaterra vai processar e por aí vai. O problema é que no caso da extradição, este estrangeiro, tá? Ele se encontra no território brasileiro. E aí, por ele estar no território brasileiro, o que vai acontecer? Ele vai ter algum pedido, ou o próprio Brasil vai poder pedir a sua extradição. Ou o país de onde ele tem que pagar pelo crime, e aí nem é o país de procedência, nem é o país de origem, é o país no qual ele cometeu o crime, pede a sua extradição, ou o próprio Brasil, identificando aquele indivíduo como um criminoso procurado, pode também pedir a sua extradição. A diferença aí entre extradição, né, passiva e ativa. Nesse caso, ele se encontrando no território brasileiro, o Brasil ele vai ter que analisar a situação, porque o crime que ele tem que ter cometido lá no território estrangeiro tem que ser necessariamente um crime comum. E o crime comum, ele só se diferencia na natureza de um outro crime, que é o crime político. O crime político e o crime comum, eles vão ter o mesmo fato: matar uma pessoa, roubar, explodir, sequestrar, tá? São crimes que vão ter praticamente o mesmo modus operandi, só que a motivação por trás desses crimes são diferentes. No crime político, há uma motivação política e por conta disso, tá? Ele sai dessa esfera de crime comum e entra numa proteção de crime político. Por que eu tenho que diferenciar isso para vocês? Porque se o indivíduo cometer um crime comum, ele vai ser extraditado. Agora, se o indivíduo cometer um crime político, ele poderá ser asilado no Brasil. O Brasil pode conceder a ele asilo político. Inclusive, é um dos nossos princípios, né, de relação internacional contidos lá no artigo 4º. O asilo político ele pode ser concedido para o Brasil por qualquer pessoa que esteja sendo perseguida por um crime político no exterior, tá certo? E aí a gente tem que partir para uma outra situação. Quem é que vai dizer se aquele crime foi comum ou se aquele crime foi político? Quem analisa a natureza do crime, pessoal, quem dá essa definição é o STF. O STF é que vai definir se aquele crime foi político ou se aquele crime foi comum. Então, havendo um pedido de extradição feito pelo Brasil ou pelo país competente para julgar o crime, aquilo ali vai cair no STF, o STF vai analisar se aquele crime é comum ou se aquele crime é político. O STF define, é comum, então é caso de extradição, e entrega ao presidente da República a quem compete dar ou não asilo ou fazer ou não a extradição. Então, olha só, nós temos aqui um ato complexo, feito pelo Judiciário e pelo Executivo. O Judiciário simplesmente define a natureza. Depois disso daqui, ó, o presidente da República é quem vai dizer se vai asilar ou se vai extraditar. É ele quem dá o sim ou o não no pedido de extradição e no pedido de asilo político, ok? Então, recapitulando, tá? A extradição, ela só vai acontecer quando eu tiver um crime cometido no exterior por um estrangeiro, em regra, tá? E esse estrangeiro se encontra no território brasileiro. Estando no território brasileiro, pode o Brasil pedir a extradição ou o país competente para processar e julgar pedir essa extradição. Esses pedidos vão para o STF e lá no STF se define se o crime foi comum ou se o crime foi político. Sendo um pedido de extradição e o crime sendo comum e o STF dizendo que é comum, o presidente da República pode conceder a extradição, ok? Ou negar essa extradição, entendendo que o crime é político e entregar a esse indivíduo, na verdade, uma carta de asilo político. Ou seja, dizer um não à extradição. E nesse caso, ele precisa motivar.
O que eu estou dizendo para você é que nessa relação entre STF e presidente da República não há vinculação. Ok? O STF pode entender que é comum e o presidente pode entender que é político, motivar porque é político e daí entregar asilo político. Como a outra coisa pode acontecer da mesma forma. O STF pode entender que é político e o presidente entender que é comum e extraditar o indivíduo, tá certo? Não tem vinculação entre uma decisão ou outra. Por quê? E aí eu te explico. Porque esse é um ato de soberania e quem detém a soberania é o presidente da República. E nessa soberania exercida pelo presidente da República, pode ele sim divergir motivadamente do órgão competente a definir, né, a natureza do crime, se comum ou se político, ok? Continuando, e aqui uma observação, caso, tá, do César Battisti. Eu não sei escrever o nome do homem, não vou passar vergonha, eu vou colocar aqui caso do italiano, tá? César Battisti. O que aconteceu lá com o César? Ele cometeu um crime lá lá na Itália, na época, né, onde existia aí uma força contrária ao Estado italiano, e ele cometeu lá 4 homicídios, fugiu para o Brasil, foi encontrado no Brasil, pediram a extradição dele, tá? E aí o que foi que ele falou? Não, esses crimes eram crimes comuns, ou esses crimes eram crimes políticos, eu não matei por matar. Foi dentro de uma ideia de revolução, foi por motivos realmente opostos ao político que estava, ao governo que estava em conta, né? E por conta disso eu cometi esse crime. Vamos colocar assim palavras bem leigas, tá? Não vou te dizer se foi extradição, se foi pedido de asilo, enfim, isso não importa para ti. Sei que houve esse pedido para poder ele sair do território brasileiro, para ele ficar no brasileiro, e o que ele disse foi o seguinte, o crime que eu cometi foi um crime político. E aí o STF analisou e definiu que aquele crime era, na verdade, um crime comum, não era político, ok? Chegando no presidente da República, como eu já te disse, o presidente poderia extraditar ou asilá-lo, sem problema nenhum, soberania cabe a ele, bastava apenas que ele motivasse. E o que foi que ele fez? Ele decidiu asilar o indivíduo, como se aquilo fosse um crime político, divergindo do STF. A Cena tem algum problema? Nenhum, zero. Até mesmo porque, como eu já te falei, não há vinculação entre a decisão do STF e do presidente da República. O único problema que existia era que havia um tratado internacional entre Brasil e Itália, dizendo que haveria vinculação. Só que eu não nomeava STF, Presidência da República, entre o órgão que define a natureza do crime e o órgão que concede a extradição ou o asilo político. Para esse tratado internacional entre Brasil e Itália, existia uma vinculação. O órgão que define a natureza do crime pacificaria de uma vez por todas a natureza do crime, cabendo ao órgão que concede a extradição ou o asilo político apenas analisar conforme o que já foi dito, no caso pelo STF, e decidir se era asilo ou extradição. O problema todo do caso do César Battisti foi esse. Exatamente a situação, né, contrária ao normal do nosso país, mas justificada por força de um tratado que o Brasil assinou e concordou em se vincular. Ok? Assim, como é que foi feito isso? Como é que foi contrário a esse tratado e tudo? Um parecer da própria AGU respaldava o presidente da República a agir dessa forma. Por isso que a situação está sendo discutida aí nas cortes internacionais. Tá? Então, dentro dessa nossa ideia de extradição, nós temos toda essa situaçãozinha aqui envolvendo o nosso território brasileiro. Tem mais alguma coisa para a gente ver? Tem. O que é? Os requisitos para o Brasil poder extraditar esse indivíduo. O Brasil, na hora que ele define pela extradição, ele não vai definir e dizer simplesmente, é crime comum, tá, tchau, extradita. Não é apenas isso, como eu estou te falando, eu estou simplificando, porque isso daqui tem muita coisa envolvendo. Quando ele define que é caso de crime comum e que deve haver uma extradição, já foi analisado outras circunstâncias além da natureza do crime. Por exemplo, eu preciso analisar se há, e aqui eu vou trazer para cá, tá? Requisitos
da extradição. Eu preciso trazer para cá para poder te mostrar que o Brasil ele vai se pautar em algumas circunstâncias, tá certo? Primeira coisa que tem que acontecer, tem que ter uma dupla tipicidade. Como assim? Aquele crime comum que foi cometido lá fora também tem que ser visto como crime aqui no Brasil. Por exemplo, adultério, né? Infelizmente não é crime. Então lá fora, num país onde há o crime de adultério, havendo um indivíduo cometendo adultério naquele país e fugindo para o Brasil, se resguardando no Brasil e havendo um pedido de extradição, o Brasil vai negar, por mais que seja um crime comum. Por quê? Porque no Brasil adultério não é crime. Então, para o Brasil não houve crime cometido no exterior. Então, o Brasil ele vai se negar a essa extradição, tá? Outra coisa que eu preciso também observar, os limites da lei penal. Mas não é a estrangeira, é da lei penal brasileira. O indivíduo só vai ser extraditado se houver um compromisso por parte do país competente em observar os limites da lei brasileira. Prisão por no máximo 30 anos, progressão de regime com 1/6 da pena cumprida, tudo aquilo que o Brasil impõe, tá, à nossa legislação penal vai estar sendo imposto também àquele Estado estrangeiro, ok? Então, esses aqui são os principais requisitos da nossa extradição, tá? Levando em consideração toda essa celeuma, né, envolvendo crime comum e crime político, e aí a dupla tipicidade e os limites da lei penal brasileira. Ok? Ficou claro, gente, extradição? Vamos continuar, que a gente ainda precisa colocar aqui mais uma figura para ser extraditado. Outro tópico que a gente precisa falar sobre extradição é que, além desse estrangeiro, o brasileiro naturalizado pode sofrer extradição. O brasileiro naturalizado, ao sofrer uma extradição, ele precisa apresentar certas circunstâncias, certos requisitos no que diz respeito à data da sua naturalização. Vamos lá tentar aqui e entender, colocar aqui mais uma paginazinha em branco. Olha aqui. Extradição do naturalizado. Para o naturalizado poder ser extraditado, a gente tem que analisar aqui uma linha do tempo, tá? Se o crime que ele cometeu foi aqui, ó, o crime comum, né, sempre, que o político dá asilo político. Se o crime comum que ele cometeu foi aqui, eu tenho que saber se esse crime aconteceu antes ou depois da sua sentença de naturalização, tá? Na verdade, eu vou até tirar aqui esse crime comum e vou colocar aqui a sentença de naturalização, já que está aqui no meio, para ficar mais fácil para você entender. Vou colocar assim. Pronto. Não é o processo, a entrada no processo de naturalização, é a sentença mesmo, aquele ato reconhecendo que o indivíduo está naturalizado, tá? Então, a naturalização dele aconteceu aqui. Se o crime comum aconteceu aqui, ou se aconteceu aqui, as situações são distintas. Ou seja, se aconteceu antes da sentença de naturalização ou após a sentença de naturalização, a possibilidade desse brasileiro naturalizado ser extraditado vai variar, tá certo? Se ele cometeu esse crime comum antes da sentença de naturalização, durante todo esse período aqui, ó, esse indivíduo ele era considerado estrangeiro. Concordo? Ele só virou brasileiro aqui. Então, durante todo esse período, ele era estrangeiro. Um estrangeiro cometendo crime comum no território brasileiro pode ser extraditado? Pode. Então, nesse caso aqui, ó, de crime comum, ele é extraditado, qualquer que seja o crime que ele tenha cometido, tá? Basta que tenha sido aí um crime comum, porque ele cometeu na condição de estrangeiro e pode ser extraditado, portanto.
Agora, no entanto, todavia, entretanto, se esse crime comum aconteceu após a sua naturalização, esse indivíduo cometeu um crime comum fora do território brasileiro, está no Brasil, é brasileiro naturalizado, tá? Está no Brasil e só poderá ser extraditado no caso de tráfico de drogas. Ok? Se ele cometeu tráfico de drogas lá fora, conseguiu entrar no Brasil, já era brasileiro naturalizado, ele pode ser extraditado? Pode ser extraditado. Isso aqui é uma situação de política pública, tá? De política internacional de combate ao tráfico. E lembre-se, é tráfico de drogas, não é tráfico de pessoas, tá? Tráfico de pessoas, ele não vai ser extraditado. É apenas uma situação de tráfico de drogas e eu preciso de uma lei para regulamentar isso daqui e a gente ainda não tem essa lei regulamentando a extradição desse brasileiro, porque a lei que regulamenta a extradição envolve apenas estrangeiros, tá certo? Então, cometeu crime comum após a sua naturalização e esse crime sendo de tráfico de drogas, ele pode ser sim extraditado, ok? Como você percebeu, o brasileiro nato, olha só, ele não pode ser deportado, ele não pode ser expulso e ele não pode ser extraditado. O brasileiro nato não sofre nenhum dos institutos. O brasileiro nato ele só pode sofrer o instituto da entrega, ok? Vou colocar aqui mais um. Pessoal, o Tratado de Haia criou o chamado Tribunal Penal Internacional, o famoso TPI, ok? O TPI, ele é um tribunal, digamos assim, especial. Ele vai julgar crimes de guerra, crimes contra a humanidade, ou seja, crimes que envolvem mais estados, genocídio, tá? Crimes que envolvem a soberania de vários estados e que muitas vezes vai haver conflito entre essas soberanias caso esses tribunais de cada um dos estados estrangeiros fossem resolver esses conflitos. Por exemplo, numa guerra entre os Estados Unidos e o Iraque, eu vou ter uma situação onde o Tribunal dos Estados Unidos vai pensar de uma forma, o Tribunal do Iraque vai pensar de outra forma. E aí haveria um choque de soberania. Pensando nessas atualidades, nesse mundo globalizado que nós vivemos, surge a necessidade de criar um Tribunal Penal Internacional. Nesse Tribunal Penal Internacional, nós vamos ter uma série de procedimentos específicos e uma série de penalidades específicas e uma série de institutos que envolvem esse direito internacional e a soberania desses estados. Dentre eles nós temos, olha só, a pena de morte. A pena de morte, ela é adotada pelo Tribunal Penal Internacional. E dentre eles nós temos ainda o Instituto da Entrega. O Instituto da Entrega também é adotado pelo Tribunal Penal Internacional. A pena de morte você já sabe, processo, condenação, né, julgamento, penalidade, morte. Na entrega é diferente. O país onde se encontra o seu brasileiro, o seu nacional, se compromete em entregar ao Tribunal Penal Internacional aquele indivíduo para que ele seja julgado pelo Tribunal Penal Internacional. E aquele julgamento se submeta a todas as circunstâncias previstas no Tratado de Haia, inclusive a pena de morte. E aí, pessoal, nós temos aqui uma grande discussão constitucional penal. Por quê? Porque a nossa Constituição Federal, ela diz que assume, que aceita e se submete, tá, aos tratados internacionais assinados pelo Brasil, do qual o Brasil faça parte, inclusive ao Tribunal Penal Internacional, do qual ele faça parte. O Brasil faz parte desse Tratado de Haia. E nesse Tratado de Haia existe uma ressalva falando que não pode haver reserva na assinatura do tratado. O que é uma reserva?
todo país soberano, quando vai assinar um tratado internacional, ele pode se reservar a não cumprir certos artigos daquele tratado no ato da assinatura. Eu assino, mas eu estou me reservando do artigo tal, 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 tal e tal. O Tratado de Haia, Tratado Tribunal Penal Internacional, ele não aceitava reserva. Ou você assinava e aceitava todo o tratado, ou não se assinaria. Ou seja, o Brasil foi lá, assinou o tratado e se submeteu a 2 institutos que não são admitidos na nossa Constituição. A entrega, que não tem nenhum problema, o Brasil aceita, a nossa Constituição aceita, a doutrina também é pacífica, pode haver a entrega. E a entrega, pessoal, é de qualquer um. É do estrangeiro, tá? É do naturalizado ou é do brasileiro nato. Qualquer um que deva ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional esteja no território brasileiro vai ser entregue ao Tribunal Penal Internacional para fazer esse julgamento ou para cumprir a penalidade, ok? Agora, o Brasil também acatou a penalidade de morte prevista no Tribunal Penal Internacional. E na nossa Constituição, pena de morte somente em caso de guerra. E nas hipóteses previstas lá no processo penal militar, que é a situação do desertor, aquele que trai a pátria em época de guerra. Então não é qualquer crime de guerra que recebe pena de morte, mas no Tribunal Penal Internacional nós vamos ter vários crimes que podem ser apenados com pena de morte. Então, no que diz respeito à pena de morte, tá? Isso daqui é um ótimo assunto para você fazer sua monografia, ótimo assunto para você fazer sua tese de especialização, de doutorado, de pós-doutorado, do que for. Mas para uma prova objetiva, eu não vou discutir isso aqui contigo. Porque eu vou ter doutrina dizendo que sim, eu vou ter doutrina dizendo que não, a celeuma aqui é muito grande. Para a tua prova objetiva, o que tem que entender? Que, de acordo com o Tratado Internacional, né, de Haia, que cria o Tribunal Penal Internacional, o Brasil admite a entrega do brasileiro nato, tanto do naturalizado como também do estrangeiro, qualquer pessoa que esteja no seu território para que seja julgado ou cumpra pena perante o Tribunal Penal Internacional. Ficou claro? A entrega, portanto, é isso daqui. Pessoal, a gente está aí com 27 minutos, né? Precisamos tratar ainda de direitos políticos, então na próxima aula a gente conversa sobre direitos políticos, tá certo? Até já já.